Mais um vídeo sem roteiro. Quer dizer, eu alinhei os tópicos, assim, pra eu não me perder e sair falando coisas completamente fora da linha. Então, vamos lá. O assunto de hoje meio que tá seguindo, tipo, como se fosse uma saga em relação à conexão, né? De energia, de vibração, que, né, nos últimos vídeos eu falei, né, eu gravei sobre isso. E hoje também o assunto vai ser isso. E meio que estou numa fase onde eu estou me aprofundando para entender sobre esse assunto, né, sobre esse sentido de como me sincronizar a energia, né, a vibração adequado àquilo que eu quero conquistar, que eu quero viver, enfim. No último vídeo, nos últimos alguns vídeos, eu falei sobre a ligação, né, da consciência e do subconsciente, né, pra gente ter mais consciência sobre a nossa consciência, pra assim a gente começar a observar e escolher formas que a gente analisa as coisas, interpretar as coisas e assim a gente alinhando a energia, né, frequência vibracional com aquilo que a gente gostaria de conquistar. E hoje, né, eu tava aqui na minha mesinha, como sempre, fazendo minha rotina matinal, good journaling, devocional, e agora eu fiz um mural da minha melhor versão, tipo um mini muralzinho que eu fiz, que eu deixo aqui na minha mesa, bem na minha frente, pra eu poder visualizar todo dia, sabe? E no meio disso, eu coloquei algumas frases, e uma frase me chamou muita atenção, que é uma frase que eu sempre, tipo, né, eu tento sempre lembrar, que é: não se esqueça de ser feliz durante a jornada. É a frase bem clichê, que a parte mais importante não é a conquista em si, mas sim é a jornada, o processo até chegar na conquista. Por mais que eu tento lembrar disso, de não focar muito no que quero, né, no que eu busco, e apreciar mais o processo, que é cada passo, cada escolha, cada conquista que, né, temos durante esse meio da jornada, né, no meio do caminho. Hoje, assim, bati o olho nessa frase e eu fiquei refletindo junto com a mensagem do devocional, que um dia recebo muitas mensagens, assim, tipo insights, né, falando pra focar no momento presente, de ativar a consciência em agora. Então, através dessas mensagens todas que eu tô recebendo ultimamente, eu fiquei refletindo hoje sobre isso de novo, né, sobre essa frase. O que significa ser feliz no meio da jornada, né, no processo? Porque, querendo ou não, a gente foca tanto naquilo que a gente deseja, tanto naquilo que a gente quer conquistar, que a gente acaba esquecendo da parte muito importante, que acho que é a base e a parte principal mesmo, justamente para conquistar aquilo que a gente quer, que seria viver o agora, focar, prestar atenção em hoje, nesse exato momento, nas escolhas que tomamos, né, nos pensamentos que vasculha, que a gente acolhe dentro da nossa mente durante o dia. Então, essa questão de ser feliz, de apreciar o processo, dentro dele tem vários significados e sentidos, e eu vou tentar compartilhar aqui alguns que eu meio que reconheci ou entendi sobre isso. Primeiro ponto que eu comecei a entender sobre essa questão de apreciar o processo é que o valor mesmo, né, da conquista, ele é gerado através de acúmulo, conquistas pequenas durante esse meio do processo, aprendizagens, descobertas sobre si mesma e esse processo de lapidar, de melhorar, de mudar aquilo que estava travado em si ou, né, atrapalhando dentro de você, como eu falei no vídeo do subconsciente. O processo de reconhecer, né, o que está te travando e reprogramar isso. E essa reprogramação faz com que você se torne cada vez mais capacitado, facilitando o processo até a chegada da conquista. E esses reconhecimentos seriam um dos valores gerados durante esse meio do processo. Essas pequenas coisas que você foi colhendo durante esse processo gera o valor daquilo que você está desejando conquistar. Se aquilo que você quer, que deseja tanto, vier na sua mão assim, facilmente, na hora que você recebe, assim, você vai ficar feliz, obviamente, você vai ficar animado, Só que, será que essa felicidade duraria tanto? Olha, eu acredito que coisas fáceis perdem o valor facilmente também. Na hora pode dar aquele ânimo, mas logo já começa a buscar pelas outras coisas, e isso é coisa humana, né? A gente sempre busca algo melhor e maior. Por isso que eu comecei a reconhecer que
O valor mesmo das coisas que, né, a gente deseja e tudo mais é uma construção. É um acúmulo de pequenas conquistas. É como se fosse degrau. As pequenas colheitas que você conquista durante esse processo faz com que aquele ponto final, aquele conquista maior se torne algo muito valioso. Então, o primeiro ponto seria isso. O segundo ponto, você só chega até onde você deseja chegar se você se torna capacitado para viver aquilo. Como, por exemplo, se você deseja viver uma vida, né, com liberdade geográfico, financeiro e tempo, provavelmente você pensa, eu quero ter meu negócio, eu quero construir meu negócio. Tudo bem. Imagina se aparecesse um gênio agora, nesse exato momento, e te desse tudo que você está desejando agora. Uma empresa, o seu nome, um dinheiro, um tanto de dinheiro na sua mão, na sua conta. Você seria capaz de manter isso ou usufruir disso? Você teria capacidade ou conhecimento, né, sabedoria, inteligência financeira, de conhecimento de empreendedor? Você teria toda essa capacidade de poder manter isso pro resto da sua vida? Eu acredito que não é tão fácil assim, entendeu? Então, o processo em si faz com que você se capacite. É uma preparação para você se tornar tão firme, tão seguro, tão confiante para de fato ter aquilo e viver e usufruir daquilo. Então, por isso, o processo, ele te traz as aprendizagens, ele te coloca nos momentos, nos desafios, para que você comece a se preparar, de você comece a se tornar a pessoa capacitada para lidar com conflitos e caos que sempre vai ter. Mesmo que você se torne milionário com o seu próprio negócio, ou não sei o que, o conflito, o caos, dificuldade sempre vai aparecer, conforme o seu nível. Então, para você poder lidar, de conseguir lidar com os conflitos, do nível da conquista, você precisa estar capacitado, você precisa se preparar para isso. Você tem que reconhecer e entender o que acontece e como lidar com as coisas. Você tem que estar tão blindado mentalmente, emocionalmente, você tem que ter um controle para lidar com as coisas que acontecem no meio desse processo, nessa altura da conquista. Então, o processo tem esse sentido também de te preparar para isso. Porque senão, se do nada te colocasse lá em alta, no topo, CEO das coisas, você vai conseguir lidar com isso, de tudo isso, com os problemas que aparecem, com toda essa responsabilidade? Então, o segundo ponto importante desse processo seria isso, de se capacitar, para você tornar tão blindado para poder viver aquela conquista, né? Se você não souber usufruir daquilo, o que adianta? Por isso que existe tantas pessoas que ganham na Mega Sena, só que em 1 ano ou 2 anos, até menos disso, já volta na realidade como era antes. E o terceiro ponto, na verdade, um pouquinho parecido com o primeiro, que é sobre o valor, né, da conquista. Como falei, coisas fáceis perdem o valor facilmente. Quantas coisas que você já tem hoje, você valoriza? De lembrar, de agradecer. Eu acho que se você não parar e pensar sobre isso, provavelmente durante o dia você nem lembra das coisas que você já tem ou que você já conquistou. Por quê? Porque, como eu falei, o valor, ele só é construído através do processo. Conquistou, já tá na sua mão. Com o tempo você vai começar a observar novas coisas, né? Nova meta, novo objetivo. E você vai começar a focar naquilo. E o que acontece com as conquistas que teve, fica pra trás. Não que você desvaloriza ou esquece daquilo completamente. Mas, querendo ou não, a gente vai acabar deixando de valorizar tanto quanto na hora que você conquistou, quanto na hora que você estava desejando. Então, isso também mostra o quanto que a conquista em si não tem tanto valor. E sim, o processo no meio dessa jornada gera o valor naquilo que você deseja conquistar. Então isso também aponta o quanto que a gente deveria prestar atenção ou valorizar a jornada, em vez daquilo que a gente realmente deseja conquistar. Porque no final, o que de fato traz essa emoção de felicidade não tá na empresa que construiu, não tá no dinheiro que conquistou, não tá na, sei lá, no objeto que a gente tanto desejou, mas sim está no processo dos esforços, né, que tivemos até chegar lá. Outro ponto também sobre ser feliz no processo é a frase mais clichê que tem. Se você não é feliz hoje, nunca vai ser feliz. Se você acha que a conquista vai te deixar feliz, ou com a conquista você vai ser feliz, você se tornará prisioneira da conquista. O
que significa isso? Se você coloca essa expectativa ou esperança de ser feliz somente quando conquistar algo, né? Você nunca vai ser feliz. Por quê? Porque esse desejo da conquista nunca vai acabar. Essa ganância, né? Isso é coisa humana. A gente gera a força de viver, o sentido de viver através dessa ganância de querer algo mais e melhor. Então, enquanto você acha que, se eu tiver no tal emprego, vou ser feliz. Se eu tiver tal negócio, vou ser feliz. Se você coloca a felicidade, o seu melhor momento da vida, o melhor estado de si, em algo que você não tem hoje, você nunca vai se sentir de fato completa. Se você não consegue usufruir com aquilo que você tem hoje, como que você vai ir pro próximo passo? Tipo assim, o que eu imagino é como se fosse o jogo. Você, nesse momento, está na fase 1. Se você não consegue passar pela fase 1, colher todas as estrelinhas que tá na mapa, né, nessa fase 1, que é a fase mais fácil que tem. Você acha que você seria capaz de colher as estrelas ou completar, né, de chegar até o fim da mapa lá da fase 5? Se você não consegue colher a estrela nem com a fase 1, você acha que na fase 5 você vai conseguir colher? Não sei se isso seria um exemplo bom ou claro que dá pra entender, mas eu fico imaginando isso. Se eu não consigo ser feliz hoje, como que você consegue ser feliz estando no lugar mais, assim, elevado, sabe? Se nem o mínimo eu consigo sentir, como que eu vou sentir o máximo? Se eu não consigo reconhecer a gratidão hoje, nesse exato momento, como que eu vou conseguir sentir a gratidão quando estiver naquele lugar onde eu quero estar? Dá pra entender isso? Se hoje mesmo não tenho essa capacidade ou prática de agradecer pelo que eu tenho hoje, quando de fato tiver aquilo que eu desejo, será que eu vou conseguir sentir essa gratidão e felicidade como eu tô esperando? Tipo, pensa bem, onde você está hoje? Coisas que você tem hoje. Não era algo ou um estado que você algum dia você sonhou ou desejou ter ou viver? O seu hoje, em algum momento da sua vida passada, não foi algo que você tanto desejou ou tanto sonhou? Provavelmente tem alguma coisa que sim você desejou. Qualquer coisa que for, tipo uma roupa que você tanto queria, você já tem hoje. O objeto que você tanto queria, que você tem hoje. Que um dia você sonhou e pensou, se eu tiver isso, eu ia ser tão feliz, não sei o quê. E você tem hoje. E mesmo assim você não consegue sentir gratidão hoje. É exatamente isso que vai acontecer. Se você não conseguir praticar o gratidão, se você não conseguir apreciar esse momento, né, de agradecer, de sentir felicidade e tudo mais, em hoje, se você não tem essa capacidade, essa prática, né, costume de agradecer, de sentir essa gratidão, tudo agora nesse exato momento, mesmo que você conquistasse aquilo que você tanto deseja hoje, uma hora você não vai mais sentir a felicidade que tanto você pensou que ia sentir. Isso não é uma positividade forçado, sabe? Ou algo do tipo. É de fato, se você não conseguir sentir a gratidão ou reconhecer aquilo que deve ser agradecido, deve ser valorizado, deve se sentir feliz, sabe? E abençoado hoje, nesse exato momento, por mais que você conquiste as coisas, você sempre vai focar naquilo que não tem, né? E só desejando, se eu tivesse isso, se eu tivesse isso. E esse pensamento de vazio, de escassez, faz com que você se sinta menos feliz, menos completa. Entende? Então, esse pensamento já, por si, de, se eu tivesse isso, vou ser feliz, está te deixando infeliz. Esse pensamento está te deixando infeliz. Não que você, de fato, está infeliz. É por questão de você não conseguir reconhecer aquilo que você tem hoje e agradecer e sentir felicidade pelo que você tem hoje. Resumindo todos esses pontos, juntando, né, todos esses pontos, a parte comum seria de você ser consciente em hoje para que você consiga fazer as escolhas adequadas, como pensamento, de você conseguir reconhecer o valor da vida em hoje, nesse exato momento, nas coisas que você, né, já tem, que você deve sentir agradecida, abençoada e se sentir já feliz em hoje, porque isso faz com que eleve sua energia, sua vibracional, e assim você vai começar a encontrar mais coisas boas ao seu redor. E tirando esse foco naquilo que você não tem, sabe? E assim você vai começar a reconhecer as oportunidades, as pequenas chances e
pequenas sementes que você já tem hoje. Quanto mais você começa a prestar atenção em hoje, no momento agora, você vai começar a encontrar essas pequenas sementes, pequenas oportunidades, pequenos próximos passos que você pode ou deve tomar para poder, de fato, elevar cada vez mais e se aproximar cada vez mais naquela realidade que você tanto deseja hoje. Então, essa visão de gratidão pro agora é uma prática para você abrir, expandir a sua visão, sua mente, sua consciência, para poder reconhecer aquilo que vai te levar, de fato, que vai te aproximar cada vez mais, né, de te elevar cada vez mais. E também esteja mais consciente para, de fato, fazer essas escolhas certas. De realmente fazer as escolhas que você merece, que te aproxima cada vez mais da sua melhor versão. Quanto mais você agradece, quanto mais você sente e vive nessa vibração, né, dessa energia de gratidão, vai começar a aparecer as escolhas certas, né, as escolhas adequadas, ideais, que vai te aproximar cada vez mais da sua melhor versão, na realidade que você tanto deseja. E assim você vai conseguir fazer as escolhas certas diariamente. Porque, como falei, a sua realidade é construída através da sua consciência, das escolhas que você faz diariamente, dos pensamentos que vasculham na sua mente diariamente, através das formas que você interpreta as coisas, define como será os próximas escolhas. Então, tudo isso, no fim, nos mostra o quanto é importante a gente estar presente e que o nosso futuro realmente depende do presente. Por isso, essa frase de seja feliz, de não esqueça de ser feliz ou aprecie o processo, ele quer dizer para você esteja mais presente, esteja mais consciente em agora. Porque só aqui e agora tem tudo o que precisamos para de fato chegar até onde a gente deseja. Só nesse exato momento que a gente consegue de fato fazer as escolhas e manifestar, né, de trazer na realidade a mudança, a transformação. Não é em ontem, nem em amanhã, é só em hoje. Então, em vez de você focar nas coisas que você não tem ainda, né, de focar só naquilo que você deseja, que seria algo que você não tem hoje, né, no caso, e se desanimar, de ficar, se tivesse isso, se eu estivesse naquele lugar, se tivesse com esse negócio, não sei o que, se tivesse, e ficar focando e pensando somente naquilo que você não tem hoje, isso vai te atrasar, só vai te pesar, só vai te desanimar, só vai te deixar triste e mal, e assim você vai estar desperdiçando esse processo, né, esse meio, essa oportunidade que você tem hoje, nesse exato momento. A única oportunidade que você tem de fato mudar o seu futuro, né? De construir o seu futuro. Então, resumindo, né, toda essa reflexão sobre essa frase de não esquecer de ser feliz durante a jornada, que seria aprecie o processo. Isso que importa, o processo, né, essa jornada, esse meio até a conquista que vai gerar todo o valor, que vai te capacitar, né, de te blindar para de fato usufruir daquela conquista, de você sentir de fato esse valor da conquista. Não adianta focar na conquista, não adianta naquilo que você quer, naquilo que você quer conquistar, quer viver, não sei o quê. Porque quando você tá olhando para aquilo, o que mais importa, né, o que de fato constrói aquilo como realidade, tá passando. Tá passando à toa e você só olhando para aquilo, eu quero, e você não sai do lugar, você não constrói nem nada, você só tá parado. É como se estivesse na mapa mesmo no celular e você colocar o pino assim no seu destino, né, onde você quer chegar, em vez de você se localizar onde você está e ver qual seria a trajetória, que direção você tem que seguir, né, que seria você olhar no presente, né, olhar onde você está agora e você ver qual direção deve seguir. Quais escolhas você deve tomar, você só fica olhando no ponto da chegada e fica lá, nossa, eu quero chegar aqui, mas você nem olha onde você tá, você nem presta atenção qual direção você deve seguir e só fica olhando no ponto que você quer chegar. Aí meio que óbvio que nunca vai chegar, ou até pode chegar um dia, né, milagre pode acontecer e você consegue chegar, mas vai ser muito mais demorado, vai ser muito mais estressante, porque você provavelmente vai errar o caminho toda hora, né, aí você chega, meu Deus, nunca chega, não sei o que, aí começa a desacreditar, começa a perder a fé, perder a paciência, ou começa a irritar, estressar, e não sei o que, sabe? Vai ser um caos. É importante sim você, né, deixar bem claro onde você quer chegar. Só que não precisa ficar toda hora, todo momento só
olhando onde você quer chegar. Em vez disso, a gente tem que olhar mais no onde a gente tá, né? Na nossa localização e a guia, né? O caminho que vai nos levar até ao destino da chegada. Tipo, na mapa você não vai ficar olhando no destino final. Você vai ficar olhando onde você tá andando, não é? Na vida também deve ser a mesma coisa. Você sabe onde você quer chegar? Beleza, então agora volta no presente e veja onde você está agora, a situação que você está agora, o que você tem agora, para poder usufruir e chegar cada vez mais próximo de onde você quer chegar. Se você não começar aqui agora, nunca vai chegar. Vamos voltar na sua localização, né, onde você está agora e o possível caminho que você deve seguir para você de fato começar a dar os passos. É um processo que ainda tô caminhando, sabe? De estar mais presente, de não me desanimar ou desesperar, focando só naquilo que eu queria ter ou quero chegar, onde eu quero chegar. E desanimar porque ainda não estou, ainda não tenho. E lembra sempre dessa mensagem, que é a mensagem que ultimamente eu tô recebendo muito, que é esteja presente, foca em hoje para poder fazer as escolhas que deve ser feito, para de fato poder me aproximar cada vez mais nessa realidade que eu tô desejando. Porque se eu não fizer nada hoje, se eu não tomar as decisões certas ou adequadas hoje, se eu não fizer as escolhas adequadas hoje, eu nunca vou chegar. É fato isso. Se eu não mudar nada hoje, nesse momento, o meu futuro, que seria amanhã, depois da manhã, semana que vem, não vai mudar. Mas, tipo assim, a gente tem que parar de pensar o futuro, né, que a gente deseja, como daqui 5 anos ou 10 anos, ou algo muito longe. Porque, queridos, vocês sabem que o tempo passa muito rápido. Hoje já estamos no setembro. Só resta 3 meses para finalizar o ano. E cada ano parece que o tempo tá passando muito mais rápido. Então a gente não pode deixar o nosso sonho em 5, 10 anos. A gente tem que esperar isso para amanhã. A gente tem que buscar essa mudança, essa melhora para amanhã, não para daqui 5, 10 anos. Tem que, na verdade, pro hoje mesmo, de fazer a escolha melhor, de fazer uma escolha melhor do que ontem. Todo mundo tem o que melhorar e que dá para melhorar hoje nesse momento. E a gente tem que diariamente fazer isso, porque isso em acúmulo transforma a nossa realidade. Nosso futuro só existe quando chega no presente. Ai, já tô brisando demais. Ai, calma. E se começar a explicar isso, o vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, o que eu penso hoje é que esse futuro que eu desejo, né, que eu espero viver, ele só vai existir quando de fato chegar no presente, no hoje, nesse momento. Então o negócio é, eu preciso construir essa realidade a partir de hoje, de incluir essa realidade que eu tanto desejo aos poucos na minha realidade atual. Então ser feliz no processo, é apreciar o processo, é você começar a praticar, de trazer aquilo que você deseja na realidade, aos poucos. Não existe algo mais motivadora ou aquela sensação boa do que você se sentir melhor do que ontem. Então, isso também faz parte dessa curtir, apreciar o processo. É uma das formas importantíssimas para você conseguir manter constância também, porque outra parte importante da conquista é isso, né? Constância. Não é um dia pra noite que você vai conquistar, de fato. É um processo, é uma jornada, é uma construção, é um acúmulo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você curte esse tipo de conteúdo, gosta e também está nesse processo de autodesenvolvimento, de busca pela sua melhor versão, de melhorar a sua realidade cada dia mais, tamo junto. Me siga aqui também, me siga no meu rede vizinho também. Lá eu também compartilho alguns insights que eu teve. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo e